Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo e não se esqueça também daquela visitinha a lojassombrada.com.br, ok? Então, bora para os relatos! Vamos lá, começando. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão trocados, ok? E começando então com os relatos de hoje, o primeiro é este daqui. O que eram aquelas luzes no meu quarto? É uma moça que nos conta. Oi, Aninha, como você está? Espero que muito bem. Escrevo mais um relato para você em resposta ao contado no dia 7 de dezembro de 2023. O que eram aquelas luzes no meu quarto? Bom, eu sempre tive a mesma experiência que a moça do relato. Lembra que a gente leu aquele relato lá? E aí eu falei, ó, se alguém mais já teve essa experiência, manda pra gente. Olha aqui, ela já teve. Tá vendo? Vocês não estão sozinhos aqui em suas experiências sobrenaturais. Bom, eu sempre tive a mesma experiência que a moça do relato. Era frequente eu ver essas luzes no quarto, mas eu só via de olhos fechados. Aqui. As luzes ficavam se movendo e na minha cabeça elas eram luzes dançantes, porque nunca ficavam quietas, era sempre em movimento. À medida que fui crescendo, tudo isso foi parando, até que eu já era adulta e tive a última experiência com luzes. Mas dessa vez foi diferente. Eu estava preparada para dormir, me deitei, guardei o celular e fechei os olhos. No momento em que os meus olhos se fecharam, eu vi um flash de luz muito forte. Tão forte que tive que apertar os olhos que já estavam fechados. Sabe quando você está com os olhos fechados em um lugar escuro e acendem uma lanterna no seu rosto? Entendi. Foi desse jeito. Mas um flash de luz branca muito intenso e muito forte. Quando abri os olhos, vi o flash se desfazendo, diminuindo e sumindo. Como se um portal estivesse se fechando. No canto superior do meu quarto, na parede, perto do teto. Até hoje, não entendo o que foi. Eu imagino se poderia ser algum amigo extraterrestre fazendo uma visita. Porque no relato lá da moça também das luzes tinha um lance assim, não tinha? De uns seres aí estranhos que apareceram com as luzes, né, e tal. Bom, um relato bônus aqui sobre extraterrestres é que essa é uma lembrança que me marcou muito. Aproveitando o ensejo aqui dos extraterrestres, a mesma moça tá falando que o que ela vai contar agora é uma lembrança que marcou muito a vida dela. Bom, eu tinha 6 anos de idade e acabara de começar na escola. Estava na pré-escola e super empolgada. Eu estudava na mesma sala que o meu primo e morávamos perto, então sempre estávamos juntos. Nesse dia, estávamos em casa à noite brincando na varanda, quando olhamos para o céu e vimos uma estrela muito grande e muito perto de nós. Muito brilhosa. Nós ficamos super felizes e começamos a cantar uma música para a estrela. Coincidentemente, nesse dia nós havíamos aprendido a cantar essa música na escola, e era uma música sobre estrelas. Eu não me lembro a letra, mas era aquela clássica Brilha, brilha, estrelinha. Enfim, cantamos a música toda para ela e quando terminamos, essa estrela simplesmente foi embora, se movimentando assim para o lado. Ela saiu tão rápido que não conseguimos acompanhar. Não deixou nenhum traço, nenhum risco, simplesmente saiu e sumiu. Nós ficamos eufóricos, mas quem acreditaria em 2 crianças de 6 anos, né? Na época eu senti um pouquinho de medo, mas estava muito empolgada por ter vivenciado aquilo. Hoje em dia penso que talvez poderia ser uma nave. E sabe o melhor, né? A melhor parte desses relatos? É que eu também sou da mesma cidade da menina que contou o relato que citei lá em cima. Espero que tenham gostado. Nunca pensei em enviar esses relatos antes, por serem pequenos e sem nada assim de tão sobrenatural. Mas eu fiquei impressionada em saber que alguém da mesma cidade que eu passou pelo mesmo que eu. Olha lá, tá vendo como é interessante cruzar as informações? A gente descobre umas coisas assim. O relato é o que eram aquelas luzes no meu quarto.
Então, sendo da mesma cidade, será que mais pessoas nessa mesma cidade foram visitadas por esse tipo de luz e talvez por esses seres? Mas alguém, agora eu não lembro a cidade, gente, vocês vão ter que ver o outro relato. Bom, próximo relato. O homem na porteira. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana, sou a fulana, mas me chame de fulana. Essa história é sobre o meu pai, quando eu ainda não havia sequer nascido. Naquela época, o meu pai se dedicava arduamente a seu trabalho em uma fábrica de sapatos, cumprindo um horário das 2 da tarde até as 11h30 da noite. Ele vivia com a minha mãe e com os meus avós em um sítio. Um homem de mente racional, meu pai sempre desdenhou qualquer coisa relacionada ao sobrenatural. Contudo, naquele local rural, havia uma espécie de lenda que circulava por ali. O antigo dono do sítio, já falecido, supostamente aparecia durante a noite para abrir a porteira para os moradores ou visitantes. Em uma conversa descontraída, minha avó começou a mencionar essas lendas, sabe? Ou, no caso, essa lenda. E o meu pai, em um tom sarcástico, respondeu: Ah, é? Se ele aparecer para mim, eu peço para abrir a porteira. Assim não preciso descer da moto, né? Minha avó, sempre apreensiva com esse tipo de história, o repreendeu, de leve, mas repreendeu. Mas a vida seguiu seu curso. Meu pai foi para o trabalho, como de costume, e ao voltar, já tarde da noite, por volta da meia-noite, ao se aproximar da porteira, deparou-se com um homem estranho, todo vestido de preto, com um chapéu cobrindo o rosto. O homem, de alguma forma, abriu a porteira. No entanto, algo perturbador chamou a atenção do meu pai. Aquele homem parecia não ter pés. Uma sensação de desconforto o envolveu, mas ele passou pela porteira, agradeceu ao homem, não obtendo resposta, e seguiu seu caminho. Alguns metros à frente, ao olhar pelo retrovisor da moto, percebeu que o homem havia desaparecido por completo. De volta à sua casa, meu pai perguntou à minha avó se alguém havia passado por lá, mencionando assim o homem estranho que abriu a porteira para ele. Completamente perplexa, minha avó assegurou que ninguém havia estado lá naquela noite. Após essa experiência desconcertante, o meu pai nunca mais fez brincadeiras ou duvidou do sobrenatural. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. É lá, tá vendo? Você pediu pra ele abrir a porteira, ele foi lá e abriu a porteira. Mas, gente, o homem não descansa, não? Morreu, continua pegado ali, controlando ainda quem entra e sai, talvez. Ainda abrindo, fechando a porteira, né? Agora, tem que ir pra outro lugar agora, meu senhor. Vamos para o próximo relato, que é este daqui. Devemos deixar os mortos descansar. Mas às vezes nem eles querem descansar, fica abrindo, fechando porteira, não é? Eles têm que ter consciência, que tem que descansar. Não, mas eu entendi, a gente entendeu, né? Tem que deixar os mortos descansar. Vamos ver o relato, aí a gente já entende do que se trata. É uma moça que nos conta. Oi, Aninha, como vai? Sou do candomblé, médium rodante, e você pode me chamar de Opará. Permita-me compartilhar um pouco mais dessa história para que você compreenda melhor. Eu tenho um grande amigo, uma amizade de mais de 15 anos. Eu, com os meus 28 anos na época, e ele com seus 33 anos. Sempre que estávamos juntos, era como se fôssemos 2 adolescentes outra vez. Ana, ele era a fonte de alegria do nosso grupo e irradiava energia positiva. Nos fazia rir com suas brincadeiras, sua maneira única de viver a vida. O sentimento que nutro por ele transcende. É um amor fraternal, algo que é difícil explicar. Em dezembro de 2021, a sua saúde se debilitou consideravelmente. Trabalhando ao ar livre, inicialmente pensou ser uma simples gripe, mas essa gripe evoluiu para algo alarmante, chegando ao ponto dele necessitar usar fraldas. Recorremos ao SUS da nossa cidade, no interior da Paraíba, mas infelizmente todos os médicos negligenciaram seu quadro, rotulando apenas como gripe ou uma sinusite. Diante disso, decidi pagar por um exame específico dos pulmões, já que nós 2 éramos fumantes, né?
e eu suspeitava de problemas respiratórios. Apesar do pagamento, enfrentamos uma espera extensa pelo atendimento. Após realizar o exame, o diagnóstico inicial indicou bronquite e pneumonia, e ele foi imediatamente encaminhado para o hospital. Inicialmente, tudo parecia até correr bem. Estava seguindo todos os procedimentos médicos conforme orientado. Contudo, houve uma troca no plantão dos médicos e a nova médica surpreendentemente decidiu colocá-lo em um respirador, afirmando que sua condição não era bronquite nem pneumonia, mas sim o Covid. Essa conclusão me surpreendeu, pois fizemos 4 exames diferentes que comprovaram o negativo para esse vírus. Insisti para repetirem o exame dos pulmões e, para minha surpresa, o resultado indicava tuberculose. Os exames pareciam variar constantemente, o que me levou a tomar uma decisão drástica: tirá-lo do hospital, pois eu sentia que ali ele corria mais riscos do que receberia ajuda. Então tomei a decisão de levá-lo para outra cidade, onde pudéssemos realizar todos os exames necessários com mais precisão. Confirmamos o diagnóstico da tuberculose em um outro hospital, mesmo com os exames do vírus continuando a dar negativo. O médico responsável, diante da deterioração da sua condição, decidiu colocá-lo no respirador. Eu tive que retornar à minha cidade e deixá-lo sob os cuidados de sua irmã. Após 10 dias no respirador, em 30 de janeiro de 2022, eu recebi a terrível ligação informando que ele estava muito mal e não sobreviveria àquela noite. Foi como se o meu mundo desabasse naquele momento. Eu chorei desesperadamente, questionando por que alguém tão bondoso deveria partir, enquanto tantas pessoas ruins seguiam fazendo mal ao próximo. Ana, a partir daí tudo mudou. Ao escutar a voz da minha cigana ao redor da meia-noite ali, que me aconselhava a deixá-lo partir em paz, eu estava desperta, apesar da minha asma me causar dificuldades para respirar. Eu comecei a chorar baixinho, sem querer aceitar a perda daquela pessoa tão querida. Por volta da 1h30 da manhã, recebi a notícia devastadora de seu falecimento. Foi um choque de realidade tão intenso que eu fiquei completamente desnorteada. Eu não consegui reunir forças para ir ao seu velório, e mesmo se tivesse ido, o caixão estava lacrado, alegando que sua morte fora causada pelo Covid. Embora tivéssemos 7 exames comprovando o contrário. Seu funeral, que deveria ser um momento de despedida entre muitos amigos, foi restrito apenas à mãe, 2 irmãos e alguns poucos amigos próximos. Isso me indignou profundamente, pois ele era uma pessoa de uma grande sociabilidade e seu sorriso contagioso cativava todos que cruzavam seu caminho. Ana, sempre digo que com ele levou um pedaço do meu coração. Até hoje, 1 ano depois, em fevereiro de 2023, esse relato é de fevereiro de 2023, eu sinto profundamente a perda. A minha recusa em aceitar sua partida o manteve perto de mim. E essa proximidade com o espírito dele, ao invés de trazer conforto, acabou por drenar a minha energia. Durante muito tempo, mergulhei em lágrimas ao olhar fotos e vídeos dele, sem compreender que chorar por alguém que se foi não permite que essa pessoa descanse em paz. Meu pai de santo percebeu essa mudança em mim, viu que eu já não era mais a mesma. Ele identificou a proximidade do espírito dele, percebeu que involuntariamente eu o mantinha próximo, relembrando, chamando, chorando por ele, o que o impedia de seguir o seu caminho. Isso me afetou profundamente a ponto de ter pensamentos de morte. Então, o meu pai de santo realizou um ritual e fez uma limpeza espiritual em mim, encaminhando o espírito do meu amigo para a luz. Aquela situação estava afetando até mesmo a minha religião, me afastando de tudo que eu acreditava. Hoje compartilho essa história como um alerta importante. Devemos permitir que aqueles que partiram descansem em paz. Após a limpeza espiritual, tudo voltou ao normal.
Eu não o vi fisicamente, mas eu senti a sua presença, o aroma do seu perfume, mesmo sem estar fumando. Bom, então, Aninha, é isso. Devemos permitir que os nossos entes queridos sigam em paz. Gratidão por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. E por mais que eles queiram ficar próximos de nós, por um carinho, por um apego, não faz bem nem para nós, nem para eles essa proximidade, né? Às vezes a gente, né, pelo que eu entendo, assim, a gente retém algumas visitas de alguns entes queridos que vem às vezes para dar uma força, aparece ali em sonho, a gente vê na beira da cama, mas é um momento, tipo fique tranquilo que estamos zelando, você não está sozinho, tá? Mas não é que fica aqui, entendeu? Ficar aqui o tempo todo, por mais que eles não queiram, às vezes não é com má intenção. Eles não ficam ali junto das pessoas por má intenção, vou sugar a vida dele. Não é isso. Mas faz mal. Acaba roubando energia, porque não é ali que é pra ser, que é pra ficar, né? Tem que seguir pra evolução dele, a gente tem que ficar pra nossa, né? Até o momento certo. E a gente já viu vários relatos desses aqui. Eu não me esqueço de um relato lá no início do canal, que era uma garotinha, que ela começou a apresentar todos os sintomas de uma hepatite, até os olhos amarelados e tal, só que nos exames não dava nada. Ela tinha os sinais, sintomas, mas não tinha nada acusado nos exames. Aí começaram a desconfiar que era algo espiritual. Quando foram lá no médium, eles viram que era um homem que havia morrido justamente de problemas hepáticos e estava perto dela. Aí conversaram com esse espírito e ele falou, não, é que eu, me apeguei a ela, não era nem parente, eu acho, se não me engano. Mas em algum lugar onde ela foi, esse espírito estava por lá, não sei o que ele viu ali de proximidade, e grudou, ficou ali do lado da menina, porque ele gostou dela. Pelo contrário, ele não queria fazer mal a ela, ele gostou dela e ficou perto. Só que aí ele começou a meio que passar o que foi o problema dele pra ela, né? E aí conversaram com o professor que você tá fazendo mal pra ela, tá acontecendo isso e isso com ela, né? Então, não é legal. Aí ele entendeu e aí acho que ajudaram ele também, seguiu o caminho dele e a menina curou. Melhorou, né? Mas só pra entender, assim, que o problema deles, ou às vezes o sentimento, as coisas deles, acaba passando pra nós, né? Uma depressão, uma tristeza, um desespero, uma angústia, né? Às vezes uma vontade de... né? Depende do espírito, sei lá. No caso dele, era a doença dele. Tava passando os sinais e os sintomas daquilo pra menina, sendo que ela não tinha mesmo nada. Entendeu? Mais ou menos? Bom, estou falando o que vi no relato, tá, gente? Se eu estiver falando besteira, alguém que entende melhor disso, por favor, escreva aí e me corrija, ok? Vamos pro próximo relato, então, que é este. A Casa do Encosto. Laia, falando em encosto, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana e venho contar o meu relato que aconteceu neste ano ainda, no início lá de janeiro de 2023. Tudo começou quando faltava apenas 3 meses para eu dar à luz o meu filho. Eu e meu esposo decidimos nos mudar para perto da minha mãe, para que ela pudesse me ajudar no pós-parto. Assim, final de dezembro de 2022, nos mudamos para uma casa. E um detalhe, foi às pressas por conta da temporada, já que onde eu moro é uma cidade litorânea e essa época é corrida. Assim que completou 1 mês, começaram as coisas. Meu esposo trabalha como segurança e faz serviços extras, então geralmente eu fico sozinha à noite. Numa noite dessas, o meu esposo voltaria ali ao redor das 5 da manhã. Assim que ele saiu, tive um sentimento ruim em relação a ele e repreendi isso. Fui dormir, mas acordei várias vezes durante a noite. Quando foi 5h10 da manhã, eu acordei e fui ver se ele havia enviado alguma mensagem me avisando que estava a caminho de casa e nada. 5h30 da manhã ele me ligou, avisando que havia sofrido um acidente. O carro ficou pendurado na ribanceira e disse que só havia conseguido sair do carro e me ligar. Eu agradeci muito a Deus pelo livramento e por ele estar bem. 1 semana após o acidente, eu e minha mãe fomos à igreja na terça-feira e lá falaram comigo
que Deus estaria dando um livramento para o meu filho ainda no meu ventre. 2 dias após ir à igreja, na quinta-feira, minha mãe foi levar o meu esposo para o serviço às 7 da manhã de moto, já que estava sem carro, né? E ônibus dificilmente passa no horário. Ela se despediu de mim e disse que já voltaria com o pão para tomarmos um café juntas. Ana, minha mãe, não voltou. Ela sofreu um acidente na volta para minha casa, onde quebrou 2 costelas, o pulso e o pé. Fui saber depois de 2 horas pela minha madrinha, pois estavam preocupados de me assustar. Estava grávida, né? Conversei com ela pelo telefone, ou tinha o bebê, não sei, pequeno, né? Enfim. Conversei com ela pelo telefone e me tranquilizei. Naquele dia eu não fui trabalhar, pois eu não tinha cabeça. Fiquei pensando que se ela não tivesse se acidentado naquela manhã, seríamos nós 2 quando ela fosse me levar para ir trabalhar. Eu lembrei do livramento da igreja. Eu teria perdido meu bebê se eu estivesse com a minha mãe. Mal sabia eu que isso estava apenas começando. No dia seguinte, a minha gatinha foi atropelada. Gente, tudo acidente de carro. Minha gatinha foi atropelada. Ela foi levada ao veterinário e ficou bem. Fiquei pensando que seria apenas coincidência. 1 mês se passou após tudo isso e o pássaro do meu esposo morreu repentinamente, sem causa aparente, era o xodó dele. Meu esposo, já nervoso com tudo, pois já estávamos sem carro, minha mãe se recuperando do acidente, gastos com o veterinário, com a gata e cada vez mais próximo do bebê nascer. Uma noite, enquanto meu esposo dormia, eu acordei para ir ao banheiro e vi, próximo ao berço do bebê, um homem alto, cerca de 1,85 de altura, magro, com braços e pernas compridos. Não cheguei a levantar para ir ao banheiro. Parecia que estava procurando algo no berço. Fechei os olhos e voltei a dormir. Na manhã seguinte, não disse nada ao meu esposo para que não ficasse mais preocupado ainda. Ele, desde criança, vê vultos, ouve sons. Então, os dias foram passando e o meu bebê nasceu. E assim que completou 3 meses que ele nasceu, meu esposo havia ido trabalhar de manhã e próximo do horário dele chegar, às 6 da tarde, eu estava na cozinha fazendo o jantar para ele com o bebê no carrinho. Ele estava dormindo. E eu senti ali uma presença e logo após algo deu um soco na porta. O barulho foi tão alto que o meu filho acordou chorando. Só tive instinto de pegar o meu filho nos braços e correr para a rua. Fiquei até o meu esposo chegar e contei a ele o que havia acontecido. Resolvemos que iria ficar na minha mãe aquela semana. Nisso, uma tia minha chegou na minha mãe naquela semana, de última hora, e conversando sobre as coisas, ela do nada incorporou a cigana 7 saias e disse que não era para minha mãe me deixar voltar para aquela casa, pois senão ela ia me perder. Então, começamos a procurar casa para mudarmos dali. Ana, foram 4 meses procurando casa até que finalmente nos mudamos para a casa em que estou agora. Nesses 4 meses ficamos na minha mãe. Minha madrinha é da Umbanda e nesse tempo que ela esteve em casa, ela viu essa entidade e me disse que chamam de mão cansada. Ele suga toda a energia da pessoa e creio que como estava recente que havia tido um bebê, eu estava com a energia espiritual frágil. Eu não entendo muito, mas sei que, seja o que for, estamos livres espiritualmente, graças a Deus. E obrigada por ler o meu relato. Então era uma entidade, um ser, alguma coisa que ficava naquela casa, sugando as pessoas? Ia sugar o bebê, ia sugar você? Credo. A gente, né, quer ir para um lugar para ter paz, um alívio, uma ajuda, e no fim acha um encosto. Pois é. Próximo relato, vamos ver se tá tudo certinho aqui, certinho, vamos para o próximo, que é este daqui. Conheci o meu marido em um sonho? É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulano e tenho 23 anos. Sou de uma cidade pequena no Maranhão, a qual prefiro não citar o nome. Ótimo. Ana, em 2018, eu estava terminando o ensino médio. Não estava indo bem nos estudos
E quando estávamos terminando o ano letivo, resolvi focar mais, para que eu pudesse passar de ano e ingressar em uma faculdade. Nessa época, eu estava passando por um momento muito difícil. Enfrentei depressão e ninguém sabia de nada, pois eu sempre mascarei esse momento. Lembro que no dia 20 de novembro de 2018, eu havia chegado da escola muito exausto, pois estudava em tempo integral. Tomei um banho bem gelado por conta do calor e me joguei na cama. Literalmente apagando logo em seguida. Depois de algum tempo, em que tudo estava ali só escuridão, me vi em uma praça muito arborizada. Em frente a essa praça havia uma universidade com arquitetura bem antiga. Eu chegava nessa faculdade como se fosse um aluno de lá. Ana, só lembrando que eu sou gay. Nesse momento em que todos entraram e eu fiquei sozinho na frente da faculdade, tentando entender como eu fui parar ali, um rapaz de aproximadamente uns 24 anos, branco, alto, cabelo liso e corpo torneado, chegou em mim dizendo: "Você vai ficar parado aí? O que tá esperando para entrar? Vamos, amor." "Vamos, amor." Ele pegou na minha mão e me levou com ele para dentro do prédio. Eu fiquei tentando entender quem era esse rapaz, mas ao mesmo tempo me sentia bem ao lado dele. Conversávamos, ríamos e eu sentia que realmente o amava. Quando eu acordava, sentia uma tristeza enorme e uma saudade que eu não conseguia explicar. Ana, esse sonho durou 3 anos exatos. Cara, continuou sonhando com isso durante 3 anos? Ou você sonhou e depois de 3 anos alguma coisa aconteceu? Esse sonho durou 3 anos exatos. Em dezembro de 2021, me matriculei em uma faculdade para estudar farmácia. Estávamos em um período delicado por conta da pandemia. Tive que me mudar para uma cidade grande e morar sozinho. E no dia 2 de março de 2022, eu estava iniciando os meus estudos. Cheguei em minha universidade, que é em frente a uma praça arborizada e é um prédio de arquitetura antiga. Sim, Ana, exatamente igual ao meu sonho. Eu não conhecia ninguém ali. A minha professora que foi me buscar no pátio, pois não sabia nem mesmo onde era a minha sala, de tão grande que é esse lugar. Fui seguindo a professora até entrar na sala de aula e quando entrei, eu fiquei pálido. Tão pálido que deixei meu caderno cair no chão. Na última cadeira estava o Gabriel, o mesmo garoto que eu havia sonhado por 3 anos. E para piorar, quando ele me viu, também ficou pálido e com a cara de assustado. Fiquei meses sem conversar com ninguém ali, nem mesmo com ele. Até que um dia eu estava indo embora e ele me segurou pelo braço e me puxou para um banquinho debaixo daquelas árvores. Eu fiquei muito nervoso, mas o que me deixou mais nervoso foi quando ele me perguntou: "Eu te conheço e você me conhece, não é? Por isso teve aquela reação no primeiro dia? Por acaso você já me viu em algum lugar?" E eu respondi: "Não, nunca vi você. Deve estar me confundindo com alguém." "Não, você já devia ter falado, cara, eu sonhei com você." Bom, levantei e fui embora. Ana, depois desse dia, tudo se tornou uma perturbação. Esse menino não me deixava em paz. Até o dia que perdi a paciência e contei tudo pra ele. Ele ficou chocado e disse que era exatamente esses mesmos sonhos que ele tinha. Disse que sentia a minha falta e que não estava acreditando que tudo isso estava acontecendo. Ai, gente, que coisa mais legal. Ana, não tenho muito o que te contar depois disso, porque você já deve imaginar. Hoje, um ano depois, eu e o Gabriel estamos casados e morando juntos. Ele é a melhor pessoa que conheci na vida. Não temos explicação para o que aconteceu. Talvez foi algo do destino. Como talvez, gente? Olha o negócio lá, né? Talvez algo do destino, não sei o que pode ter sido. Até hoje não tenho explicações para isso. Dane-se a explicação, viva o sentimento.
Eu resumi bastante o meu relato porque não sou boa em detalhar tudo, mas se desejarem posso escrever novamente falando detalhadamente como foi esse processo louco aí de nos conhecer. Espero que leiam o meu relato, Ana, ele é totalmente verídico. Que interessante, né? Vai explicar. Tem outros relatos aqui desse lance de você sonhar com a pessoa, ter todo esse sentimento. Tem uma moça, eu lembro que ela falou que ela sonhou com um rapaz assim, sabe? Ela tava num momento muito difícil da vida dela e ela, não lembro se ela sonhou, ela teve a visão dela de cima de um avião, olhando, tipo, pro Rio de Janeiro. Mas ela falava, cara, eu não tenho nem perspectiva de um dia andar de avião, minha situação tá tão ruim, sabe? E ainda Rio de Janeiro, sabe? Era uma coisa muito distante. Aí, se não me engano, isso ela era adolescente, 13 anos, sei lá, uma coisa assim. E, tipo, 20 anos depois de muita coisa acontecer, ela estava indo pra conhecer o marido dela, que era tipo aquele homem lá do que ela tinha sonhado, visto, não sei. E aí quando ela se viu num avião, porque ele acho que chamou ela porque ele era do Rio mesmo, sabe? Uma coisa assim, ele chamou, aí que ela se viu no avião, viu a cidade lá embaixo e falou, gente, era a minha visão de 20 anos atrás. Era isso, sabe? Visão, sonho, não sei. Então tem vários relatos, histórias assim, né? Estranho. Tem também aquelas histórias que a pessoa sonha com alguém, tem todo aquele sentimento, tem saudades e não sei o que lá, e sonha mais de uma vez. Mas assim, ou ainda vai chegar, ou nunca vai chegar. Mas e aí, o que é? A gente vai pra outra dimensão e conhece outra pessoa? É alguém do passado? É só coisa da nossa cabeça? Mas tem caso que nem o do dele aí que ainda encontrou e não é só encontrar a pessoa com quem você sonhou. É a outra pessoa sonhar o mesmo que você sonhou e ainda ter essa conexão, gente. Né? Seria mais fácil se fosse tudo assim. Você fala, é esse, pronto. Ai, ai. Próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje. A carroça fantasma. Ai, tem bastante também carroça fantasma. Uma moça que nos conta. Olá, queridos Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 34 anos e moro no interior de São Paulo. Venho mais uma vez compartilhar uma história com vocês. Nesta, tenho minha parcela de participação, que vocês entenderão mais adiante. Vamos lá. Na cidadezinha interiorana onde moro, até as assombrações costumam ficar conhecidas. Todo mundo comenta quando uma delas ocorre, e foi assim que eu ouvi sobre a carroça fantasma. Devia ser final dos anos 90, e na rua onde eu morava, precisamente 2 casas após a minha, havia um bar que funcionava até tarde da noite. O estabelecimento era administrado por uma senhora viúva, a dona Zélia, cuja casa ficava ao lado, também na mesma rua. Certa madrugada, após o seu ébrio cliente partir, Dona Zélia terminava de fechar o bar para também se recolher, quando ouviu um som estranho. O som despertou sua curiosidade e ela foi para frente do bar verificar. A visão que teve foi a seguinte: uma carroça de aparência decadente, puxada por uma sombra em forma de cavalo ou um cavalo feito de sombras. Seu condutor parecia ser um homem, usava chapéu e uma pesada capa de chuva preta. Nada se via do seu rosto. Mas o mais assustador era que na parte traseira transportava 3 corpos cadavéricos que pareciam em decomposição, e o barulho estranho eram os rangidos que faziam as rodas enferrujadas enquanto descia a rua lentamente. Como assim? 3 corpos? Dona Zélia não esperou e correu para casa. Mas enquanto fechava o portão, pôde ver a carroça sumindo aos poucos como fumaça, restando somente o rangido agudo que perdurou por mais um tempo. No outro dia, todos da vizinhança já sabiam do acontecido. Alguns moradores mais antigos diziam que a aparição era recorrente. Uns viam a carroça passando sozinha, outros viam carroça-cavalo, seu condutor e a bagagem, digamos assim. E ainda outros diziam que só escutavam o barulho passando e nada viam. O senhor José, vizinho muito antigo do bairro, afirmava que era o fantasma de um boiadeiro, responsável por transportar os mortos das áreas rurais que seriam enterrados na cidade, e que este perdeu a vida em um acidente na travessia de uma ponte, justamente ao realizar tal tarefa. Sendo assim, a pequena fulana que, com seus 10 anos na época,
que já era apaixonada por histórias de terror e causos de assombrações, isso continua até hoje, diga-se de passagem, ouviu a história e teve a brilhante ideia de sair à noite para ver a carroça fantasma passar. Sim, minha gente, isso mesmo, eis o que fiz. Após me certificar que todos da minha casa estavam dormindo, saí escondida de madrugada. Fui para frente da casa, cuja rua era a mesma da aparição, e entre as árvores do quintal e o muro, eu esperei. Esperei e nada. Pois é, nem uma viva alma passava ali. Logo, frustrada, voltei para dormir. Entretanto, como todo castigo para curioso parece ser pouco, o meu veio algumas noites depois. Era uma noite de final de semana. Minha prima, minha irmã e eu estávamos dormindo na casa da minha avó, que ficava nos fundos da minha casa, e após uma noite de filmes e pipoca, fomos dormir. Nós, garotas, e nossa avó, juntas no mesmo quarto. Foi então que começamos a ouvir o trotar de um cavalo. O cavalo trotava devagar e dava voltas ao redor da casa. Ah lá, mãe! Minha mãe já ouviu isso em 3 casas diferentes. Resvalando vez ou outra na parede de fora lá, mãe. Igualzinho minha mãe viu já. Ouviu, na verdade. Achamos estranho um cavalo ali. Era praticamente impossível, uma vez que o portão sempre ficava trancado durante a noite. Minha avó se preparou para levantar na intenção de verificar o tal cavalo. Quando lembrei do fantasma da carroça e do que havia feito noites atrás, né? Aí imediatamente exclamei: "Vó, não vai!" Nesse momento, o cavalo parou na janela do quarto e bufou tão forte que a parede pareceu vibrar inteira. Então um silêncio macabro se fez depois disso. As garotas, um pouco mais jovens que eu, começaram a chorar de medo. Vovó sugeriu que fizéssemos uma oração e após um tempo, quando tudo estava mais calmo, conseguimos dormir. Na manhã seguinte, a minha avó, como se já pressentisse, me questionou até que eu confessasse as minhas peripécias. Após ela conferir o portão, que estava trancado normalmente, como de costume, e verificar que não havia marcas de cascos no quintal, ela contou à mamãe, que me deu aquele puxão de orelha e aconselhou-me a não procurar o oculto, porque às vezes ele é quem nos acha. Suponho que ela tenha razão, Ana. Afinal, eu quis tanto ver a carroça fantasma e ela aparentemente veio passar no nosso quintal naquela noite. Verdade seja dita, ainda me sobrou um tanto daquela coragem de criança, porém, com a idade vem a sabedoria e o respeito, e já não trato o sobrenatural de maneira leviana. Atualmente não moro mais naquela rua, não sei se o fantasma da carroça ainda vaga por lá, mas essa é uma das histórias que marcaram a nossa pequena cidade e ainda hoje é conhecida. Obrigada por dar voz às nossas histórias. Eu que agradeço por vocês enviarem as suas histórias pra gente compartilhar aqui com todo mundo. Um beijo pra você. Então, moça, fulana, minha mãe, eu já contei, tem esse relato aqui no canal, mas minha mãe ouvia cavalo do mesmo jeito que você tá descrevendo aí, andando ao redor da casa. Também não tinha, ela ouviu ao redor da casa dela. Não sei se foi uma vez, mas ela ouviu ao redor da casa dela, no sítio, ouviu depois ao redor da casa da avó dela uma vez. Não, então foi mais disso. Ela ouviu ao redor da casa da avó dela, se não me engano. Depois ela ouviu ao redor do quarto ou da casa na fazenda, só que daí já fica estranho o negócio, porque a fazenda era uma casa enorme. Ela trabalhava lá na fazenda e o quartinho dela era no meio dessa casa da fazenda. E a fazenda é enorme. Como que ela escutava o cavalo dando volta ao redor ali da casa e resvalando o corpo na parede, assim como você diz? Era um trote, um trotar devagar. Eu não sei. E depois, a última vez que ela ouviu foi ao redor da casa na cidade, porque ela saiu de trabalhar lá na fazenda e foi trabalhar numa casa de família na cidade. E aí lá foi a última vez que ela ouviu. Mas aí você fala, poxa, o cavalo dando volta na casa na cidade, onde tem outras casas ao redor. Falei, mãe, esse cavalo dava volta na cama ali, não era em volta da casa, não. Não sei, mas era essa mesma descrição. Aí você fala a respeito da assombração da carroça.
Então, eu acredito que no caso você escutaria vários cavalos, ou pelo menos o barulho da carroça também. Nesse caso, foi só um cavalo trotando. Será que ele tinha a ver com a carroça, o fantasma aí da carroça, do homem da carroça e tudo mais? Ou não? Ou foi. Ou o que é esse cavalo que dá volta na casa? Porque minha mãe também ouviu o mesmo tipo. Chegou até uma vez ela falar pro meu avô que tava ouvindo ele parar assim e pegar a espingarda e sair lá. Então, talvez ele. Só que ela não sabe, ela era criança quando ela começou a ouvir. Ela era criança quando começou a ouvir e ouviu até ela ter uns 15 anos de idade. 15, 16, eu acho. E não era direto, mas acontecia uma vez, depois aconteceu outra, né? O que será? Mais alguém aí já ouviu isso? O que será? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Estamos aqui, ó, em pés de terminar o ano já para começar um novo ano. Um beijão para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Fui! Tchau, tchau!